Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dai, sou professora de redação e começaremos agora a nossa super revisão da estrutura da redação do Enem, tá bom? Olha só, já vou começar nossa aula, mas eu quero antes, conversar com vocês, falar com vocês sobre como o nosso curso foi pensado, como o nosso curso revisional aqui, como ele foi organizado. Olhem aqui no quadro comigo. Nós temos o conceito de anatomia da redação. Esse conceito, essa noção, estruturou e organizou todo o nosso curso revisional. Anatomia da redação é o quê? A gente conhece, principalmente aí os vestibulandos de medicina, conhecem o conceito de anatomia. Todo mundo conhece. Vamos aplicar esse conceito, vamos pegar esse conceito emprestado e aplicá-lo ao estudo da redação. Quando nós falamos de anatomia da redação, você precisa pensar o seu texto, a redação do Enem, o texto dissertativo, argumentativo. Você precisa pensar o seu texto como um corpo textual. Quando eu entendo que o meu texto ele é um corpo textual, eu entendo que ele é formado por partes obrigatórias. Eu entendo que ele tem uma estrutura, por isso ele é um corpo textual. O conceito de anatomia da redação é o entendimento de que o gênero dissertativo, argumentativo, a redação do Enem, tem forma e tem estrutura, forma e estrutura que vão compor esse corpo textual. Quando eu entendo isso, eu consigo entender que a redação do Enem, ela não é sobre o tema. O corretor, ele não avalia o quanto você sabe sobre o tema proposto. O corretor avalia se você conhece a forma e a estrutura do gênero dissertativo argumentativo. O corretor, ele quer entender se você entende de fato a anatomia da redação. Quem domina a forma e a estrutura da redação do Enem consegue escrever sobre todo e qualquer tema. Quem tira 1000 no exame, não tira 1000 em função do tema. Quem tira 1000, tira 1000 pontos porque conhece a forma e conhece a estrutura que vão compor esse corpo textual. Por isso, o conceito que organizou o nosso curso revisional é a anatomia da redação. É foco na estrutura da redação do Enem, é foco na forma perfeita de compor e organizar a redação do Enem, tá bom? Partindo ainda desse conceito de anatomia da redação, nós iremos trabalhar em pequenos textos. Gera muita ansiedade você pensar que, meu Deus, eu preciso produzir 30 linhas, eu preciso escrever uma redação inteira. Não, vamos setorizar esse corpo textual. Estudaremos separadamente cada parte da sua redação. Nós iremos trabalhar com pequenos textos. O seu primeiro pequeno texto, o tema da nossa aula, é a introdução. Iremos detalhar a introdução. Aprendeu introdução? Passaremos então para o seu segundo pequeno texto. Qual é o seu segundo pequeno texto? Seu segundo pequeno texto é o seu primeiro parágrafo do desenvolvimento, o seu primeiro parágrafo argumentativo. Fechamos o D1, passaremos para o seu terceiro pequeno texto. O seu terceiro pequeno texto é o seu segundo parágrafo do desenvolvimento, o seu D2, e por aí vai. Então, nós iremos trabalhar com o conceito de anatomia da redação e pequenos textos, sempre detalhando, sempre focando na forma e na estrutura de cada um dos parágrafos que vão compor a sua redação, o seu corpo textual. Ô, gente, vocês conseguiram entender?
Falei muito, né? Eu sempre falo muito. É, né, uma coisa assim, já comum. Falo demais, vocês vão ver. Mas eu acho que deu para entender como o nosso curso foi pensado e organizado. Agora sim, começaremos de fato a nossa aula, tá bom? O nosso primeiro pequeno texto, então, como eu acabei de falar, é a introdução. Vamos focar na introdução, entender tudo desse parágrafo, tá? Quando eu falo da introdução da redação do Enem, eu já vou fixar e estabelecer com vocês um número de linhas. A introdução, ela não pode ultrapassar 7 linhas. A introdução, dentro do modelo cobrado pelo Enem, deve apresentar no máximo, escutaram? No máximo 7 linhas. Posso organizar a minha introdução em 4 linhas? Perfeitamente possível. 5, 6, perfeitamente possível. 8 linhas? Não. Aí você ultrapassou o limite. A introdução deve apresentar no máximo 7 linhas. Combinado? Vamos entender o papel da introdução dentro da sua redação. O papel da introdução é funcionar como vitrine. Pensem comigo em uma vitrine. Quando eu passo em frente a uma loja, não necessariamente eu preciso entrar na loja para ter uma noção das mercadorias, dos produtos vendidos ali. Eu consigo ter uma grande noção observando a vitrine. A vitrine, ela é uma antecipação ali daquilo que é vendido naquela loja. A introdução, ela exerce esse papel. Ela é a vitrine da sua redação, por quê? Ela antecipa para o corretor, ela adianta para o corretor o tema que será discutido ao longo da redação, o tema que será discutido ao longo do seu texto. E a introdução também, ela é a vitrine da redação, porque, e agora é o principal papel da introdução, porque ela antecipa para o corretor os argumentos que serão discutidos, fundamentados e aprofundados nos desenvolvimentos. A introdução, ela anuncia o como o tema será discutido por você. Ela anuncia o como, por quê? Porque a introdução faz a divisão dos argumentos. Argumentos que serão recuperados, retomados nos desenvolvimentos. Entenderam? O papel da introdução, ela antecipa o tema, ela anuncia os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do seu texto. Por isso, introdução é a vitrine da sua redação, tá? Já sabemos 2 coisas sobre a introdução. No máximo 7 linhas, a vitrine do seu texto e agora o principal. Quando nós falamos da anatomia da introdução, ou seja, da estrutura que irá compor esse corpo textual, nós falamos de 3 partes obrigatórias. Toda a introdução dentro do modelo Enem apresenta 3 partes obrigatórias. Quais são essas partes obrigatórias? Contextualização, marcação da frase temática e tese. Contextualização, marcação do tema e tese. As 3 partes obrigatórias, elas vão formar a introdução perfeita da redação do Enem. Vamos entender cada parte e no próximo vídeo, neste vídeo teremos exemplos, tá? Gente, primeira parte obrigatória, contextualização. Contextualização é o quê? Olha só, você não pode começar a introdução argumentando. Eu não começo o meu texto direto pela argumentação. Eu também não posso começar a introdução falando diretamente do tema, tocando diretamente no tema e também não começo jogando argumentos na cara do corretor. Como eu começo, então, o meu texto?
Eu preciso começar com a chamada contextualização. Isto é, abra caminhos para o seu tema. Contextualizar é apresente repertório sociocultural que tenha ligação, conexão com o tema proposto. Contextualizar é construir, é estabelecer um diálogo entre o seu tema e algum repertório sociocultural. Eu começo a minha introdução com um filme, uma série, um livro, uma citação, uma retomada histórica, um filósofo, um antropólogo, um historiador, uma pesquisa, um dado estatístico, enfim, algum repertório sociocultural que dialogue, tenha conexão com o tema proposto. O nome disso é contextualizar. Contextualizar é abrir caminhos para o meu tema. Eu não começo a introdução falando diretamente do tema, abordando diretamente o tema. Eu começo a falar sobre o tema, quem é mineiro sabe, né? Eu começo a falar sobre o tema pelas beiradas. Isso é contextualizar. Eu começo ali a falar sobre o tema, mostrando um diálogo entre esse tema e alguma área do conhecimento e algum produto cultural. Contextualizar é abrir caminhos para o seu tema. Aborde o tema pelas beiradas, abra caminhos, coloque um diálogo ali, construa um diálogo entre proposta de redação e repertório sociocultural. Isso é contextualizar. Depois da contextualização, agora sim, efetivamente, eu anuncio o tema, eu falo do tema que será discutido ao longo do texto para o corretor. Olha como tudo se encaixa. Na contextualização, eu abro caminhos para o meu tema. Eu abordo o tema pela beirada. Na marcação da frase temática, efetivamente, eu toco no tema, eu digo o tema, eu anuncio o tema. No meio da sua introdução, você precisa marcar para o corretor, anunciar para o corretor o tema que será discutido ao longo do seu texto. Sabe lá sua proposta de redação? Sua proposta de redação vem com a frase temática. Essa frase temática, você precisa anunciar essa frase, marcar essa frase na introdução para o corretor. Existem dois caminhos diferentes na hora da marcação da frase temática. Eu posso, literalmente, tá? Eu posso copiar Ctrl+C, Ctrl+V na proposta, no tema proposto, ou então eu posso reescrever a frase temática trocando por sinônimos. Eu faço uma paráfrase da frase temática. Eu reescrevo a frase temática trocando ali as palavras do tema por sinônimos. Prestem atenção na hora da marcação da frase temática. Você precisa ser cirúrgico, exato, na hora de marcar o tema para o corretor. Quando eu faço paráfrase da frase temática, eu não posso acrescentar ideias na frase temática. Eu não posso alterar o tema proposto. E também eu não posso deixar ideias para trás. Olha só, eu não modifico o tema na hora da marcação da frase temática. Eu preciso ser fiel ao tema proposto. Não acrescentar e não deixar ideias para trás. Marque o tema para o corretor, parafraseando ou copiando a frase temática. Não altere, não modifique o tema, seja cirúrgico na hora da marcação do tema, tá bom? Já contextualizei, já anunciei o tema para o corretor, agora vem a parte principal do seu texto. E teremos uma aula específica, separada, tá? Só para falarmos da construção da tese. Gente, tese é o quê? Você tem um tema proposto. Confere. O corretor não, né? O Enem, a proposta de redação, apresenta um tema para você. Tese é o como você irá discutir o tema proposto. Pensem comigo lá em 2023.
Desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Lembram do tema? Da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse é o tema. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade, isto é, a mulher, quando realiza trabalho de cuidado, ela é invisibilizada. Quais são os desafios para vencer a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher? Esse é o seu tema. Você precisa definir o como você irá discutir o tema proposto. Você precisa definir o como você irá argumentar sobre esse tema, como você irá problematizar o tema proposto. É a sua tese. Tese é o como você divide os seus argumentos. Tese é o como você irá discutir a proposta, o tema proposto para você. Pensem comigo aqui na tese com ponto A e na tese com ponto B, porque você tem 2 parágrafos argumentativos, não é? Então, a ideia principal do seu D1, seu primeiro parágrafo argumentativo, é o ponto A da tese. A ideia principal do seu D2, o seu segundo parágrafo argumentativo, é o ponto B da tese. Vamos pensar em uma tese para o tema de 2023. Como eu irei discutir o tema proposto? Olha só, existe invisibilidade relacionada ao trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil em função do machismo estrutural. Qual é um desafio que impede o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil? Machismo estrutural. É o ponto A da minha tese, é o meu primeiro argumento. E também eu vou falar que eu vou discutir que outro desafio que impede, o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher é a negligência governamental. Machismo estrutural e negligência governamental é o como eu irei discutir o tema proposto. Olha, corretor, eu vou discutir esse tema, invisibilidade do trabalho de cuidado, falando sobre A, machismo estrutural. E eu vou discutir esse tema, corretor, falando sobre B, negligência governamental. O nome disso é tese. Você anuncia a tese no final da introdução. E a tese é a escolha argumentativa feita por você. É o como você irá discutir o tema proposto. Vou discutir falando sobre machismo estrutural. Vou discutir o tema proposto falando sobre negligência governamental. No final da introdução, você anuncia os seus argumentos para o corretor. E, gente, na tese, eu não explico nada. Eu não detalho nada na tese. Tese é simplesmente você falando assim, olha, corretor, vou falar sobre A, diz qual é o argumento A, e vou falar sobre B, diz qual é o argumento B. A tese é anunciar os argumentos que serão desenvolvidos, aprofundados lá no corpo do seu texto, nos desenvolvimentos. E aí nós voltamos no começo da nossa aula. Assim, a introdução funciona como vitrine da sua redação. Ela funciona como vitrine por quê? Porque ela antecipou para o corretor os seus argumentos. Olhem aqui comigo no quadro, se pudéssemos fazer um esquema geral da redação do Enem, vou fazer aqui, AB, estão vendo aí? A redação do Enem é isto aqui. Ela é AB, AB e AB. Lá na sua introdução, você anuncia o ponto A e o ponto B da sua tese. Você anuncia os seus argumentos. Quando chega no primeiro parágrafo argumentativo, no seu D1, você aprofunda, discute e fundamenta o seu argumento A, o ponto A da tese. Você faz isso no D1. Quando chegar no seu D2, o seu segundo parágrafo argumentativo,
você discute, comprova, fundamenta o ponto B da tese. Por isso, introdução é vitrine. Eu anunciei os argumentos na tese, fiz a divisão dos argumentos na tese e eu recupero esses argumentos nos desenvolvimentos. Lá na conclusão, de novo, você retoma o ponto A e você retoma o ponto B da tese. Tudo bem com a parte teórica sobre tese? Agora, de forma milagrosa, teremos aqui no quadro um exemplo de uma introdução que atende exatamente a esta estrutura, tá bom? Ó, quadro vai aparecer aí. Tcharam! Voltamos com um exemplo. Pessoal que faz mágica, né? Vocês viram? Rapidinho apareceu tudo aqui. Voltamos agora com um exemplo. E as nossas aulas aqui do nosso curso, né, de revisão, elas sempre serão organizadas dessa forma. No primeiro momento da aula, entraremos com a parte teórica. Teoria sobre a estrutura da redação. No segundo momento da nossa aula, entraremos, de fato, analisando um exemplo juntos, tá bom? Esta redação aqui do quadro, vocês irão, né, estudar essa redação comigo inteira, tá? Os desenvolvimentos, a conclusão, mas tudo separado em cada uma das nossas aulas. O primeiro momento da nossa aula foi a parte teórica, agora nós temos uma introdução para analisarmos. Não é uma redação nota 1000, tá? Porque o tema arquitetura hostil e a exclusão de pessoas em situação de rua no Brasil, este tema, ele nunca foi cobrado. Esta redação, ela é uma redação modelo nota 1000, tá bom? Gente, vamos relembrar de forma rápida as 3 partes obrigatórias da introdução. A introdução, ela pode ter no máximo 7 linhas. Não significa que ela precise ter necessariamente 7 linhas. E no primeiro quadro, eu fiz uma divisão com vocês. Contextualização, 3 linhas. Marcação do tema, 2, tese, 2 no máximo. Isso não é uma regra, é só uma noção. É para você conseguir se organizar na hora da estrutura, na hora da escrita da sua introdução. Então, eu coloquei uma média do número de linhas. Introdução, lá na contextualização, mais ou menos 13 linhas. Marcação do tema, 1 linha e meia. Tese, 1 linha e meia, 2, dá e sobra. É só para você ter uma noção, tá bom? As 3 partes obrigatórias. Contextualiza com o repertório, anuncia o tema e divide os argumentos. Qual é o tema mesmo? O nosso tema, ele coloca a arquitetura hostil como causa, né? A arquitetura hostil, ela tem um impacto aí na nossa sociedade. Ela é a causa da exclusão de pessoas em situação de rua no Brasil. Esse é o nosso tema. Posso começar tacando o pau na argumentação? Começar direto jogando argumento na cara do corretor? Não posso. Posso começar falando diretamente do tema? Abordando o tema? Não posso. Eu preciso começar contextualizando. Mostre para o corretor que o tema proposto dialoga, tem relação, tem conexão com um livro, uma série, uma música, um dado estatístico, uma citação, um pensador, um sociólogo, enfim, construa um diálogo entre o seu tema e o que acontece ao seu redor, os produtos culturais e as informações que você tem acesso, né? Diálogo, conexão. Vamos ver. Ó, Antônio Cícero, poeta contemporâneo, em sua obra A Cidade e os Livros, apresenta os espaços públicos como ambientes acolhedores, em que é possível vivenciar experiências afetivas. Gente, como o candidato contextualizou o tema proposto? Ele contextualizou construindo uma ligação entre o tema arquitetura hostil e a exclusão de
Pessoas em Situação de Rua no Brasil e a obra literária A Cidade e os Livros. Olha, corretor, o tema proposto por vocês, ele é tão relevante que, ele é tão importante que dialoga com uma obra do poeta contemporâneo Antônio Cícero. Olha, corretor, existe um diálogo entre o tema proposto e a obra literária A Cidade e os Livros. A Cidade e os Livros, ela tem conexão, o livro, né, do Antônio Cícero, tem conexão com a arquitetura hostil, o tema proposto. Isso é contextualizar e sempre citar fonte. Qual é a fonte? Antônio Cícero e o nome da obra, A Cidade e os Livros. Gente, pronto, contextualizei. Depois da contextualização, qual é o próximo movimento obrigatório? Marcação da frase temática. Eu preciso anunciar para o corretor qual será o tema discutido ao longo do meu texto. Existem dois caminhos para marcar a frase temática. O primeiro caminho é, eu posso copiar o tema, ou então eu faço uma paráfrase, eu troco a frase temática por sinônimos. Não deixe ideias para trás e não altere, não modifique a sua frase temática. Prestem atenção em uma coisa. Eu preciso, na hora da escrita da introdução, eu estou produzindo um parágrafo, uma unidade de sentido. Eu preciso conectar contextualização ao meu tema. Não é simplesmente jogar o tema para o corretor. Eu sei que eu explico a introdução com tudo separado, contextualização, tema, tese, mas você precisa produzir uma unidade de sentido. Precisa existir relação, ligação e conexão entre contextualização e tema. Não é simplesmente marcar o tema. Eu preciso mostrar qual é a conexão da contextualização, A Cidade e os Livros, obra do poeta Antônio Cícero, com a proposta de redação. Vamos ver, ó. No entanto, o contexto citadino descrito na ficção não é representativo da realidade brasileira. Como o candidato relacionou o tema ao repertório? Por meio da oposição, do contraste. Lá na obra A Cidade e os Livros, as cidades, olha só, são ambientes acolhedores em que é possível vivenciar experiências afetivas. No contexto ficcional, as cidades são espaços utópicos, né? Vivências positivas, ambientes acolhedores. Aí, na hora da marcação do tema, o candidato apresenta a oposição, o contraste entre a realidade e o contexto ficcional e o contexto literário. É assim que existe a conexão entre contextualização e tema. No caso do nosso exemplo, foi contraste. Você pode utilizar um repertório que estabeleça semelhança com o seu tema. Entenderam essa conexão? No entanto, o contexto citadino descrito na ficção não é representativo da realidade brasileira. O nome disto é frase de transição. Eu preciso marcar a transição da contextualização para a marcação do tema. E essa frase de transição, ela conecta e relaciona repertório ao tema discutido. Agora vem a marcação do tema para o corretor. Agora eu projeto, eu anuncio qual será o tema discutido. Vamos ver. No entanto, o contexto citadino descrito na ficção não é representativo da realidade brasileira. Uma vez que, agora vem o tema, os centros urbanos são construídos a partir da arquitetura hostil e da exclusão de grupos minoritários, como os indivíduos em situação de rua. Gente, a marcação do tema, ela foi exata, perfeita. Onde a marcação do tema começou? Ó, ela começa em uma vez que os centros urbanos são construídos a partir da arquitetura
arquitetura hostil e da exclusão de grupos minoritários, como os indivíduos em situação de rua. Aqui eu tenho perfeitamente o tema marcado para o corretor. Opa, caiu. Vamos ver a marcação do tema. Ó. Arquitetura hostil. Cadê a arquitetura hostil? Arquitetura hostil. Nem usou sinônimos. Arquitetura hostil e a exclusão. Arquitetura hostil e da exclusão. Aí o candidato faz uma pequena paráfrase, né? Ele reescreve colocando a arquitetura hostil e da exclusão de grupos minoritários. A arquitetura hostil e a exclusão de pessoas. Paráfrase, né? Grupos minoritários, como os indivíduos em situação de rua. Ó, exclusão de pessoas em situação de rua. Gente, exata a marcação do tema. Não deixou ideias para trás. Não acrescentou ideias. E no Brasil? Cadê no Brasil? A realidade brasileira, tá? Uma vez que os centros urbanos são construídos a partir da tema na cara do corretor, arquitetura hostil e da exclusão de grupos minoritários, como os indivíduos em situação de rua. Exata, cirúrgica, a forma como o candidato marcou o tema proposto. Agora vem ela, a estrela da sua redação, agora vem a tese. Vamos relembrar aqui comigo? O que é tese? Ô, gente, tese é o como eu irei discutir o tema proposto. Tese é você realizar o seguinte movimento. Olha, corretor, vou falar sobre A, anuncia o argumento A. E olha, corretor, vou falar sobre B, anuncia o argumento B. Eu não detalho, eu não explico, eu não fundamento, eu não comprovo nada na tese. Esse não é o papel da tese. O papel da tese é anunciar os argumentos. E esses argumentos serão aprofundados e desenvolvidos lá no corpo do seu texto, na hora da argumentação, tá? Lembra, tese é o como eu irei discutir o tema proposto. Qual tema? Arquitetura hostil e exclusão de pessoas em situação de rua no Brasil. Por que existe arquitetura hostil na sociedade brasileira? Como eu irei discutir o tema proposto? Olha, corretor, vou discutir esse tema falando que a arquitetura hostil, ela existe e gera exclusão de moradores de ruas, sujeitos em situação de rua. Ela gera esse problema porque as pessoas buscam por uma segurança dentro das grandes cidades. Movidos pela sensação de segurança, as pessoas recorrem a recursos arquitetônicos hostis. Então, eu vou falar sobre a busca ilusória por segurança. E olha, eu vou discutir também, como eu irei discutir o tema proposto. Eu vou discutir também esse tema falando que a lógica capitalista, ela influencia, a existência da arquitetura hostil na sociedade brasileira. Então, eu vou falar sobre busca ilusória por segurança e vou falar sobre lógica capitalista. Esses são os meus dois argumentos. É o como eu irei discutir o tema proposto, como eu irei falar sobre arquitetura hostil e a exclusão de pessoas em situação de rua no Brasil. Busca ilusória por segurança, lógica capitalista, argumento A, argumento B. Pega esses dois argumentos e anuncia para o corretor, diz para o corretor como você irá trabalhar o tema proposto. Qual que é o nome disso, gente? O nome disso é tese. Olha que linda a tese. O Manual dos Corretores diz que a tese precisa ser uma estrutura perceptível. O corretor, ele precisa bater o olho na sua introdução e achar, encontrar a sua tese. Ela não pode estar misturada. O corretor precisa enxergar de forma muito direta e perceptível a estrutura da sua tese. Cadê a tese? Olha como é perfeito. Esse cenário negativo, qual o cenário negativo? Da arquitetura hostil
e da exclusão dos grupos minoritários. Esse cenário negativo é motivado pela, busca ilusória por segurança. Busca ilusória por segurança é o ponto A da minha tese. E pela lógica capitalista. Lógica capitalista é o ponto B da minha tese. Olha, corretor, vou falar sobre A, busca ilusória por segurança. Vou falar sobre B, lógica capitalista. Tese, fiz a divisão dos argumentos, anunciei. Contextualização, tema e tese, nós temos a introdução, a anatomia perfeita da sua introdução, tá? Quero falar outra coisa com vocês, bem rápido, mas é muito importante. Gente, a gente precisa mostrar para o corretor que o nosso texto ele tem estrutura, ele segue a forma, a estrutura, a anatomia exata cobrada pelo corretor, né? Cobrada pelo manual. E o ponto final é um recurso que auxilia você a projetar a estrutura exata da redação para o corretor. Nós iremos aplicar a chamada estratégia do ponto final. Você irá utilizar o ponto final como um recurso que auxilia você a marcar a estrutura da redação para o corretor. Contextualizei, comecei a minha contextualização, terminei a minha contextualização, eu coloco ponto final. A minha marcação do tema, ela irá iniciar um novo período. Marcação do tema, começa um novo período. Fechei a marcação do tema, finalizei a marcação do tema, eu coloco ponto final. Dessa forma, a minha tese, ela começa um novo período. Fechei a tese, ponto final. Gente, colocar ponto final antes da tese e fazer com que a tese comece um novo período é uma forma de projetar essa estrutura da tese para o corretor. É uma forma de tornar a tese mais perceptível, tá? E toda vez que você colocar o ponto final aqui na nossa estratégia, você irá iniciar o novo período com elemento coesivo. Assim a gente ganha lá na competência 4. Olha no exemplo. A contextualização começou em Antônio Cícero. Fiz contextualização, fechei contextualização. Eu coloco o quê? Tá vendo aqui? Ponto final. Agora vem a marcação do tema. A marcação do tema começa um novo período. No entanto, começou com elemento coesivo. Fechei a marcação do tema. Cadê? A marcação do tema terminou aqui. Coloca ponto final. Agora vem a minha tese. Tese inicia um novo período. Esse cenário negativo é motivado pela e começou com elemento coesivo. Essa é a estratégia do ponto final. Essa é a estrutura exata e perfeita da introdução. Gente, eu falei muito, provavelmente, né? Falei muito rápido. Deu para entender? Deu para pegar aí a estrutura? Espero que sim, né? A gente não tem aí a resposta imediata de vocês. Eu acho que deu, né? Para entender essa primeira parte. Voltaremos, então, no nosso próximo vídeo com conteúdo novo, matéria nova para vocês, tá bom? Beijo!